Aula 8, botão Incremento e Decremento. Olá, pessoal! Vamos mostrar como funciona o botão Incremento e Decremento utilizando o programa DiaScreen. Prepara o caderno de anotações e bora para a aula. O botão Incremento adiciona um valor de forma somatória a cada acionamento até atingir o limite determinado. Nesse caso, está limitado no valor de 20. O botão Decremento subtrai um valor a cada acionamento até atingir o limite determinado. Nesse caso, está limitado em 0. Nesse nosso exemplo, vamos utilizar o botão Incremento e Decremento para controlar a velocidade do motor. Para isso, vou utilizar o botão e o motor do exemplo da aula 7 para agilizar a montagem. Vamos pegar o botão Incremento que irá ser utilizado para aumentar a velocidade do motor. Duplicaremos esse botão para aproveitarmos o mesmo dimensional. Esse botão será o que irá diminuir a velocidade do nosso motor. Nessa opção Element Type, determinamos como nosso botão será configurado. Nesse caso, será Decremento. Nesse campo Prog, vamos colocar o endereço D10. E nesse campo atual, vamos colocar o endereço D12. O campo Prog está endereçado com D10. Ele será onde determinaremos a velocidade do motor. Então, nos botões Incremento e Decremento, utilizaremos o mesmo endereço. Nessa tela, vamos configurar o botão Incremento. Nesse campo Increase/Decrease, determinamos como será o incremento a cada acionamento, e nesse campo, Limite, será onde determinaremos o valor limite, que pode ser um valor constante ou variável. Vamos adicionar uma variável para limite mínimo e outra variável limite máximo. Para isso, vamos colocar um campo do tipo Numeric Entry, para determinarmos os limites. Vamos adicionar mais um campo, para determinarmos o valor que será incrementado ou decrementado a cada acionamento dos botões. Vou endereçar esse campo com uma memória interna da IHM, o cifrão 5 para limite mínimo, cifrão 6 para limite máximo e cifrão 7 para incremento/decremento. Nesse botão de decremento, vamos colocar cifrão 5 para o limite mínimo e cifrão 7 para increase/decrease. E no botão incremento, o limite será cifrão 6 e o increase/decrease cifrão 7. Agora vamos rodar o simulador offline da IHM. No campo limite máximo, vamos colocar um valor de 25 RPM. Incremento no valor de 1. Observa que ao manter pressionado o botão Incremento, ele vai adicionando uma unidade até o limite de 25 RPM. E mesmo eu acionando o botão de Incremento, meu valor Prog não passa de 25. Agora, acionando o botão Decremento, ele vai reduzindo até o limite 0 RPM. Vou alterar o valor do limite mínimo para 5 RPM. Agora, quando eu acionar o botão Decremento, ele irá atualizar o valor de Prog para 5 RPM, que foi o valor mínimo determinado.
alterando o valor que será incrementado ou decrementado para 5 unidades. Agora, sempre que acionarmos os botões incremento ou decremento, será adicionado ou subtraído de 5 em 5, respeitando sempre os limites determinados. Esses botões incremento e decremento otimizam muito a programação, reduzindo o tempo de programação em ladder para executar a mesma função. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like se gostou para continuarmos trazendo mais exemplos e aplicações dos botões das IHM Delta. Agora vamos configurar o campo de velocidade atual e fazer a programação em ladder para quando ligarmos o motor, ele mover o valor prog para o atual. O botão liga motor está endereçado com M3. Já o motor está com o endereço 0.2. Vou criar uma linha e colocar um contato aberto 0.2 e adicionar a instrução move, onde irá mover o valor D10 para D12. Assim, sempre que meu motor ligar, irei mover o valor de prog para o campo atual. Nessa outra linha, vamos colocar um contato fechado de 0.2 e uma instrução move, movendo 0 para D12. Assim, sempre que o motor for desligado, ele zera o valor da velocidade atual. Vamos iniciar o simulador do CLP para carregar o programa Ladder e rodar o simulador offline da IHM Delta. Notem que ao ligar o motor, o valor que está em prog será movido para o valor atual, pois o valor de D10 foi movido para D12. Assim, quando eu desligar o motor, será movido o valor 0 para D12, zerando minha velocidade atual. Obrigado por assistir e se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que esteja ingressando nessa área de programação de CLP e IHM. Deixe nos comentários sua opinião e quais foram as dúvidas que ficaram referente ao tema. Nos vemos no próximo vídeo.